Olá, você está no canal Ide e Pregai, audiobooks e devocionais, e hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Hoje estaremos lendo a primeira parte do capítulo 12. E se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início à audição do livro Tome Posse. E que Deus lhe abençoe. Capítulo 12. O mover de Deus. Como declarei anteriormente no capítulo 4, em cada grande movimento divino há sempre um homem ou mulher ungido de Deus que se ergue como um precursor. Através dessas horas estratégicas, nós buscamos este homem ou mulher ungido de Deus para nos guiar, nos encorajar e inspirar para realizar coisas poderosas no reino de Deus. Nós temos visto como Deus usa essas pessoas que impõem suas mãos sobre os doentes e os cura. Elas pregam a infalível palavra do Senhor para milhares de pessoas saberem que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Temos até mesmo visto Deus levantar os mortos através das mãos destes vasos que Deus ungiu. Quantos de vocês, ao lerem este livro, estão pensando: queria que Deus me usasse assim também? Por muito tempo, muitas pessoas têm visto homens ou mulheres de pé atrás do púlpito como alguém que Deus usa, porém pensam que Deus não as usa também. Eu declaro hoje para você que haverá mais um movimento de Deus que nós veremos antes do retorno do Senhor. Deus colocou a igreja estrategicamente onde ela está. Estes são um dos mais críticos tempos da história e ainda um dos mais surpreendentes tempos em nossa vida e em nossas igrejas. Profecias estão se cumprindo a cada dia. À medida que a vinda do Senhor se torna mais e mais próxima, esteja preparado para que todos os dias Deus use pessoas comuns como você e eu neste mover. O mover dos santos. Nessa poderosa passagem da Escritura do Evangelho de Mateus, Jesus claramente instrui os discípulos a respeito do poder e da autoridade que virá sobre o corpo de Cristo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne ou o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 13 ao 19. O mover de Deus não será para pastores, bispo ou mesmo qualquer pessoa que esteja na posição de liderança. Este será um movimento dos santos. A Escritura é muito clara a respeito de como Deus ordena que sua igreja opere seus dons. Eu não creio que este último mover seja uma unção somente para alguns poucos especiais. Creio que esta unção será para qualquer um que esteja sedento por render tudo a Deus em total obediência. Será para qualquer um que suplique a Deus dizendo: Pai, usa-me. Quero ver almas salvas. Deixe-me ser alguém que vê vidas sendo transformadas. Eu visualizo um movimento onde pastores e bispos servirão, antes de tudo, como inspetores para terem certeza que há perseverança e que todas as coisas operam em excelência, e apoiarem as pessoas a terem responsabilidade em sua caminhada no Senhor.
Esteja preparado para ver uma poderosa unção em pessoas comuns e desconhecidas, se desejar. Essas serão pessoas que nunca antes ninguém ouviu falar, pessoas que não são astros de TV, músicos, vencedores de prêmios ou autores de best-seller. Elas serão do outro lado do deserto, assim como Davi e Moisés. Estas são pessoas que têm uma palavra do Senhor e uma história para contar ardendo em seu coração. São pessoas que estão a par das coisas e que querem compartilhar sua fé com os irmãos. Pessoas que estão passando pelo divórcio precisam saber que podem fazer isso. Diga-os que você está ao lado delas. Você sabe como o solitário se sente e sabe que Jesus é o pregador da paz. Pessoas que lidam com o vício das drogas precisam saber que elas não precisam da droga. Elas simplesmente precisam se unir ao mais alto, pois só Ele pode e vai satisfazê-las. Pessoas que estão com dívidas até a cabeça precisam saber que Ele é o caminho e fará um caminho onde não haverá nenhum outro a seguir. Pessoas que estão lutando contra a doença e enfermidade precisam saber que Ele já é a cura. Você estenderá suas mãos sobre elas, e através do poder de Deus elas se restabelecerão e retornarão da terra do maligno, próximo movimento de Deus. Nós operaremos sobre o estado sobrenatural, e este será um caminho de vida para nós. No livro de Atos, nós lemos que os apóstolos estavam ressuscitando os mortos e fazendo cegos voltarem a enxergar. Eu creio que haverá um chamado de volta à verdadeira santidade e contrição, que será vida digna, pensamento digno e existência digna. Pessoas que pedem a Deus para serem usadas serão usadas aonde quer que forem. Vejo pessoas vendo sua cura e as farmácias se transformando num oponente para os serviços de cura. Os mercados não serão somente um lugar para encontrar alimentos naturais, mas também um lugar para se encontrar alimento espiritual. O trabalho será um lugar onde as pessoas realizarão seus dons dados por Deus, mas também será um lugar onde os santos serão mobilizados como um poderoso exército para abalar os portões do inferno a qualquer momento. As pessoas irão ao nosso trabalho pedir oração e direcionamento. Compartilhar sua fé não mais será uma ação passiva, mas sim uma exibição vigorosa da fé violenta. Neste acontecimento, você terá a fé para dizer ao seu colega de trabalho que está desesperado: vamos nos encontrar no intervalo e vamos destruir o plano do inimigo em sua vida agora, nesse momento, hoje, em nome de Jesus. Acontecerá o mesmo em seu lar. Você receberá uma forte unção de Deus para impor as mãos sobre seus filhos, seu marido, pai, mãe ou vizinho, e eles serão libertos. Sinais do mover que virá. Deus revelou-me 4 aspectos a respeito desta unção de fé que será enviada antes de seu retorno. Ele disse que está por vir maior coragem, nova autoridade, intensidade na unção acompanhada pela glória de sua presença, agressividade no domínio espiritual acompanhada de uma aceleração na oração. Maior coragem. O tipo de coragem ao qual estou me referindo não é uma simples coragem, não é cultural, e você não pode herdá-la de sua mãe, avó ou de sua tia preferida. É uma audácia que vem direto de Deus. A Bíblia diz: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Provérbios 28:1. A Nova Versão Internacional diz isso desta maneira: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Eu declaro hoje a você, enquanto lê este livro, que virá uma coragem a lhe atingir. É uma coragem violenta que lhe deixará com uma audácia e confiança em sua fé, em sua unção, em seu chamado e em seu Deus. Você dirá ao diabo: afaste-se do meu marido, afaste-se dos meus filhos, saia do meu corpo, deixe minha comunidade, afaste-se do meu pastor. Corajosamente você caminhará pelo trono da graça e sentará no colo do Abba Pai e levará a ele tudo aquilo que está em seu coração, sem reservas, pois diz a palavra: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Libertação nos corredores de um supermercado. O tipo de coragem do qual falo já tem começado a se manifestar nos corpos dos cristãos. Eu ouvi um testemunho de uma de nossas irmãs que tem orado a Deus para usá-la para que ela veja a vida das pessoas mudando. Numa tarde após o trabalho, ela e uma amiga foram até o supermercado para comprarem algo para a janta. Quando ela estava nos corredores do supermercado, vendo qual marca de espaguete ela compraria, veio uma mulher muito bonita caminhando em sua direção, gritando obscenidades para ela. Ela pensou consigo: o que será que ela está fazendo? Nunca vi essa mulher antes. De repente, a mulher foi violentamente jogada ao chão e começou a chorar, obviamente atacada por um espírito demoníaco. Do nada apareceram funcionários do mercado, pessoas começaram a se aglomerar e Deus falou com a minha irmã em Cristo. Se você está me pedindo para lhe usar, então vá. Estenda suas mãos sobre esta moça e ordena que estes demônios saiam em meu nome. Ele respondeu: aqui? Agora? Não sei se quero orar dentro do supermercado. O jeito de ser desta minha irmã em Cristo é muito reservado e pacato, mas inesperadamente uma coragem a atingiu e ela foi até os funcionários e disse-os: para trás, eu vou orar por esta moça. Ela está bem, não precisa de ambulância nem médico, ela só precisa de oração. Ela orou bem ali dentro do mercado, suplicando o sangue de Jesus e ordenando que aqueles demônios saíssem. A menina estava tão mole quanto um filhotinho de cão. Deus a libertou totalmente e a nossa irmã a levou ao Senhor bem ali dentro do supermercado. Se há uma lição a aprender com isso, é a seguinte: tome cuidado com o que você pede ao Senhor em oração. Se você pedir ao Senhor para lhe usar, isso não acontecerá em cima de um palco, com microfone, sob luzes brilhantes, com uma câmera fixa em você, ou num outro lugar semelhante de deleite. Será nos corredores de um supermercado, na rua da igreja, será nas jaulas da prisão, nos hospitais, numa unidade isolada, numa terra estrangeira ou mesmo na porta do seu vizinho. Se você quer que ele lhe use, ele usará. Esteja preparado, pois isso poderá acontecer bem no supermercado da sua vizinhança. Nova autoridade. Uma vez ouvi um testemunho poderoso sobre o poder e a autoridade do Senhor Jesus do falecido John Austin. Ele relatou como ele, sua família e toda a igreja Lakewood passavam por um enorme ataque. Um dia ele estava em seu gabinete meditando, orando e crendo em Deus por direcionamento. Um dia ele estava em seu gabinete meditando, orando e crendo em Deus por direcionamento. Conforme ele orava em seu estudo, do nada o diabo apareceu ali, mesmo em seu gabinete. Ele dizia que por um preciso segundo, o medo cresceu dentro dele. Mas no momento em que o diabo apareceu, Jesus apareceu também bem ali, entre ele e o diabo. Não é maravilhoso como Jesus sempre irá se mostrar? Quando ele teve essa visão de Jesus, ele disse para Jesus: Jesus, eu estou tão feliz de te ver. É certo, Jesus, o Senhor pegará este diabo. Pegue ele, Jesus. O estranho nessa visão foi que Jesus não foi atrás do diabo. Ele foi em direção ao pastor Austin. John Austin disse a Jesus: não, ele está atrás de você, Jesus. Pegue-o. Jesus não deu atenção ao que John Austin disse. Ele simplesmente continuou a caminhar em direção a John. Finalmente, Jesus entrou dentro do corpo de Austin e o disse: agora você vai pegá-lo em meu nome. Junto a uma grande coragem nesta unção que está por vir, vem também uma nova autoridade. A Bíblia declara: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Romanos 8:11. O mesmo poder que ressuscitou Cristo da morte está dentro de você. Muitos de vocês não creem nisso. Você crê que este poder
está em seu evangelista preferido ou em seu pastor ou em outra pessoa, mas não em você. Porém, ele está em você. Algumas pessoas simplesmente não sabem disso ainda. Uma autoridade virá para cada cristão que pagará o preço por ela. Jesus disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Nós temos autoridade para ir até as portas do inferno e dizer ao diabo: Eu vim buscar o que me pertence e, através do nome de Jesus, do poder do sangue, da palavra de Deus e da oração de concordância, eu recuperarei tudo. Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Não há nenhum outro nome maior, mais soberano e mais poderoso do que o nome de Jesus. E ele é o único que vive em você e que lhe exaltará para que você veja o impossível acontecer. Unção intensa e gloriosa presença de Deus. Creio que as últimas unções ficarão pequenas em comparação com a unção que está por atingir este planeta antes do retorno do Senhor. Desde o inimaginável acontecimento do dia 11 de setembro, parece que tudo tem se tornado mais intenso no mundo natural. Mas também existem boas notícias. As coisas se tornarão mais intensas no mundo espiritual da mesma forma. A intensidade do poder de Deus está aumentando, milagres são mais predominantes e o corpo de Cristo está se unindo em oração como nunca antes. Nós estamos orando, jejuando e vendo mais unidade como jamais foi visto. Há pouco tempo fui convidada a pregar num retiro para mulheres. Quando cheguei, pude sentir que alguma coisa de poder estava se manifestando no domínio espiritual. Obviamente, houve muito jejum e oração para aquele encontro. Eu sabia que Deus faria alguns milagres poderosos. Havia tanta presença de Deus que eu quase podia tocá-la. Quando estávamos em pé no altar adorando, Deus falou comigo dizendo: Eu estou prestes a aparecer em minha glória. Se você estende o sentido da palavra glória, ela literalmente significa o peso da presença de Deus. Quando ele falou aquilo comigo, eu compartilhei esta palavra com as 200 mulheres que estavam no altar adorando também. Enquanto estávamos ali perdidas em sua presença, eu estava com meus olhos fechados, quando subitamente ouvi um barulho do meu lado. Eu abri os olhos e as mulheres estavam caindo, assim como dominós no chão, fileira por fileira. Era como se alguém estivesse na frente delas, fazendo-as repousar em perfeita sequência. Isto aconteceu por todo aquele templo. O que mais me impressionou foi aquilo acontecer com tanta ordem e beleza. Ninguém se machucou, ninguém caiu fora da sequência. Foi simplesmente muito poderoso. Quando estávamos todas repousando pelo que parecia já fazer 45 minutos, de repente mulheres começaram a gritar: Passou, passou, estou curada, glória a Deus. Havia uma mulher, uma advogada, que tinha um tumor na parte de trás da cabeça, do tamanho de uma bola de tênis de mesa. Quando ela descobriu que o tumor havia sumido, ela ficou totalmente louca. A glória de Deus e a intensidade naquele lugar, com a sua presença, foram tão devastadoras que nós temíamos até nos mexer por um instante, com medo de que poderíamos ver. Não sei se você já esteve diante desse tipo de presença de Deus antes, mas se já esteve, então você sabe o que quero dizer quando falo no temor reverencial. Você tem que crer que Deus lhe ordena ter este livro não somente em suas mãos, mas em sua casa, pois a glória de Deus está prestes a atingir seu lar de uma maneira que você nunca sonhou ser possível, não por causa do livro, mas por causa da revelação que está nele, que você está recebendo. Agora mesmo pare de ler e peça a Deus para visitar o seu lar com sua glória. Diga-o: Pai, envie sua glória à minha casa, minha família, meus filhos, meu apartamento, meu trabalho, minha vida. Envie agora. Eu estou pronto, estou tranquilo e estou prostrado a ti. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.